sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Professor, eu sempre aprendi que Deus nos deu liberdade em Cristo. Por isso eu acredito que, se a Bíblia não proíbe algo de forma clara, então isso é permitido. Esse princípio explica por que a igreja pode se adaptar, crescer e responder às culturas. E exatamente aí começa o problema, Carlos. Porque essa frase, que parece apenas uma defesa da liberdade cristã, é, na verdade, um axioma. Mas o que exatamente é um axioma? Um axioma é um princípio assumido como verdadeiro antes da argumentação. Ele não é concluído, ele governa as conclusões. Por isso, debates sobre Natal, árvore de Natal, estruturas da igreja ou ética cristã não são resolvidos apenas por textos isolados, mas pelo critério interpretativo que define como o silêncio bíblico é tratado. Agora, em termos simples, é como o regulamento de um jogo. Ele decide o que vale antes da partida começar. Quando alguém diz, se a Bíblia não proíbe, é permitido, essa frase já decidiu como quase toda discussão vai terminar. Mas isso não é relativismo. Isso é reconhecer que Deus não nos deu uma lista infinita de regras e que onde Ele não proibiu, Ele deixou liberdade. Por exemplo, o Natal. A Bíblia não proíbe comemorar o nascimento de Jesus. Então por que a igreja não poderia ter cultos especiais de Natal? O nascimento de Cristo é absolutamente bíblico, mas a institucionalização anual de uma festa litúrgica, com calendário, cultos temáticos e estrutura própria, não pertence ao modelo apostólico que nos foi entregue. Sob o seu axioma, isso entra automaticamente. Sob o critério apostólico, a pergunta é outra. Isso pertence ao padrão que os apóstolos praticaram e ensinaram? Mas as árvores, os símbolos, as encenações ajudam as pessoas a entender melhor o que o Natal significa. A Bíblia não proíbe isso. E é exatamente assim que o tipo de culto começa a ser transformado. O culto apostólico é verbal, simples e centrado em Cristo e na sua palavra, na oração, na ceia e na comunhão. Não há símbolos visuais, objetos sagrados, nem dramatizações mediando a adoração. Sob o axioma permissivo, tudo isso entra porque não é proibido. Sob o modelo apostólico, o silêncio da Escritura não abre espaço para esse tipo de inovação. Então você também rejeita um culto de aniversário de pastor? A Bíblia não proíbe honrar líderes. Homenagear uma pessoa no culto já cria acepção de pessoas, algo que o Novo Testamento condena. O culto não existe para destacar indivíduos, mas para exaltar Cristo entre irmãos igualmente diante de Deus. E, além disso, transformar o culto numa comemoração de aniversário, uma data pessoal, não pertence ao modelo apostólico. Mas e quanto à estrutura da igreja? Um líder maior, pastor-presidente, convenção, como o Papa, por exemplo. A Bíblia não diz que isso é proibido. Mas o padrão apostólico revela a liderança de presbíteros no plural, local e colegiada. Nada no Novo Testamento aponta para uma autoridade suprema sobre toda a igreja. Sob o seu axioma, isso entra. Sob o critério apostólico, o silêncio protege o padrão. Agora, observe algo importante. O seu axioma não possui nenhum mecanismo interno de proteção contra a deriva. Honrar cristãos fiéis é bíblico, mas criar um sistema oficial de canonização com categorias espirituais especiais para mortos não pertence ao modelo apostólico. Mesmo assim, sob o seu axioma, isso entra facilmente. O mesmo acontece na ética. Roubo é explicitamente proibido. Uso de drogas não aparece nomeado dessa forma. Sob o axioma permissivo, a ausência de proibição explícita cria margem de defesa. Ao ser aplicado de forma consistente, o axioma permissivo produz uma consequência inevitável. Tudo o que não for explicitamente condenado permanece, em princípio, defensável. Isso não é exagero retórico, é consequência lógica. Veja agora o teste decisivo. Em 1 Timóteo 3, versículo 2 e Tito 1, versículo 6,
O Novo Testamento exige que o presbítero seja marido de uma só mulher. Tito 1, versículo 6 diz: Se alguém é irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis. Mas essa exigência é dirigida explicitamente ao presbítero, não a todos os cristãos. Sob o axioma permissivo, o seguinte raciocínio torna-se logicamente defensável. Como a exigência de monogamia explícita é dirigida ao presbítero e não a todos os cristãos, e como o silêncio bíblico não restringe nem proíbe, então, fora do presbiterato, não há base textual explícita para estender automaticamente essa restrição. Esse argumento se aplica tanto ao homem quanto à mulher, uma vez que o axioma não possui mecanismos internos para generalizar qualificações ministeriais como padrões éticos universais, estabelecer simetria moral entre os sexos, ou transformar exemplos apostólicos em norma vinculante para toda a comunidade. O resultado é a criação de ilhas normativas, regras claras para cargos específicos, ausência de critérios reguladores para a vida cristã comum. Esse exemplo revela que o axioma permissivo, quando aplicado de forma consistente, não consegue preservar padrões relacionais fundamentais e exige a introdução de critérios externos para evitar conclusões eticamente problemáticas, o que, por definição, já abandona o axioma original. Depois desses testes, a conclusão é inevitável. O axioma permissivo não contém limites internos. Ele desloca a normatividade do modelo apostólico para a ausência de proibição. Para conter abusos, precisa importar critérios externos, e ao fazê-lo, deixa de ser o axioma que afirma ser. O critério bíblico é outro. Onde o silêncio bíblico se faz presente, não se abre espaço para inovação normativa. O modelo apostólico revelado permanece como limite regulador da fé, da ética e da prática da Igreja. Esse axioma não exige listas completas nem proibições nominais. Ele afirma que o Novo Testamento fornece um padrão positivo e negativo suficiente. E esse modelo apostólico é definido por duas coisas ao mesmo tempo: pelo que os apóstolos escreveram e pelo que eles nunca praticaram, nunca instituíram e nunca autorizaram. O que foi ensinado e praticado forma o padrão positivo. O que foi conscientemente ausente do modelo forma o limite negativo. O silêncio, portanto, não é um vazio, é uma fronteira. O axioma, se não é proibido, é permitido. Pode parecer inofensivo, mas quando aplicado com consistência, ele se mostra incapaz de preservar o modelo apostólico e conduz inevitavelmente à deriva religiosa progressiva. O problema não está apenas nas práticas que ele permite, mas no fato de que ele só funciona enquanto confirma preferências. Quando suas próprias consequências se tornam desconfortáveis, ele é abandonado. Um axioma que só funciona seletivamente deixa de ser princípio regulador e se torna instrumento de racionalização. Ou seja, ele já não governa mais as conclusões. Ele apenas justifica aquilo que a pessoa já quer aceitar. Depois de tudo que vimos, Natal, culto, símbolos, autoridade, ética, poligamia, você concorda que o axioma não é proibido, não possui mecanismos internos para proteger a fé da deriva? Sim, eu preciso admitir que isso é verdade. Eu nunca tinha pensado no meu critério dessa forma. Ele parece funcionar enquanto estamos falando de coisas que eu considero normais ou inofensivas, mas quando é levado às últimas consequências, ele realmente não consegue segurar limites. Ele não protege nada por si mesmo. Paulo resumiu o critério verdadeiro assim: para que aprendais, por nosso exemplo, a não ir além do que está escrito. Onde Deus falou, nós obedecemos. Onde ele se calou, nós não inventamos. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?